dias e viver. Hoje uma nova história sai. Não olha para trás. Pra cada incerteza, recompensa pode estar. Não passo de acontecer. Deus vai devolver os pedacinhos que ficarem pelo chão. Deus vai curar teu coração. Sem medo, tudo, deixa o teu passado, tua casa escura. Pode ser que o abraço que você espera esteja atrás da curva que a vida deu. Posso garantir que só Deus quem te está chamando. O futuro é lindo, é cheio de sorrisos. Ele só nos leva se o seu amor puder acompanhar. Então vai, é hora de crescer. Deixar o velho homem, suas manias e viver. Hoje uma nova história sai. Não olha para trás. Pra cada incerteza, a recompensa pode estar ao passo de acontecer. Deus vai devolver os pedacinhos que ficarem pelo chão. Deus vai curar teu coração. Passado, tua casa escura. Pode ser que o abraço que você espera esteja atrás da curva que a vida deu. Posso garantir se é Deus quem te está chamando. O futuro é lindo, é cheio de sorrisos. Ele só nos leva se o seu amor puder acompanhar. Então vai. Pode ser que o abraço que você espera esteja atrás da curva que a vida deu. Posso garantir que se Deus quem te está chamando. O futuro é lindo, é cheio de sorrisos. Ele só nos leva sem o seu amor puder acompanhar. Se ele aqui ficar, a sua mão nos pode sustentar. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Quem for entrando, por gentileza, mandar aí aquele aviãozinho para os seus contatos. Minha amiga Raquel já está aqui na live. Tamiri, seja bem-vinda. Jane, seja bem-vinda. Vamos enviando aí aquele aviãozinho, compartilhando a live. Esse conteúdo é um conteúdo muito importante, né? Ainda mais nesse mês da mulher, né? Eu e Raquel nos inspiramos no filme A Empregada. Não sei se vocês já assistiram. Já saiu dos cinemas, já está aí em alguns streams para vocês assistirem. E Raquel me chamou depois que eu compartilhei alguns conteúdos, né? Alguns comentários sobre o filme, né? Algumas análises sobre o filme. E ela me contou o testemunho dela. Eu falei, Raquel, a gente precisa fazer uma live para você contar o seu testemunho e eu também compartilhar algumas coisas que eu vivi, né? E tem sempre uma mulher, né, que precisa ouvir esse tipo de testemunho, esse tipo de relato, né? Porque pode estar precisando de ajuda, né? E nós nos colocamos aqui para ser esse instrumento, né, na vida de vocês.
Mais uma vez eu peço que vocês enviem essa live para o maior número de contatos que vocês estiverem. Vou dar aí um minutinho para vocês enviarem. Deixar o velho Sejam bem-vindas, Meiriel, Elaine, seja bem-vinda. Kelly, seja bem-vinda. Queridas, nós vamos dar então início à nossa live. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, né? O tema está fixado aqui embaixo, né? Quando deixar uma relação também é uma estratégia. E por que algumas mulheres ficam e outras conseguem sair, né, dessas relações, né? No caso aqui a gente vai abordar relações tóxicas, né? Relacionamentos que trazem prejuízo, né, à mulher. Nós vamos focar hoje na mulher, mas também é aplicável, né, à vida do homem, né? E repetindo aqui, nós nos inspiramos no filme A Empregada, que já está em alguns streams, já saiu do cinema. Eu fiz alguns comentários sobre o filme, tá aqui no meu Instagram, você pode dar uma olhadinha lá depois que acabar a live. E a Raquel, minha colega de curso de psicanálise, nós nos formamos juntas lá no Instituto Fazendo a Diferença. E boa noite, Elisiane, seja bem-vinda, minha amiga. E a Raquel me chamou no privado, né, no direct, falou: Bianca, eu vivi isso, eu vivi uma história muito parecida, muito similar com a história do filme A Empregada, e hoje a Raquel vai estar aqui conosco, daqui a pouquinho eu vou chamar ela já está aí na live, para ela compartilhar o testemunho dela, e eu também compartilhar algumas situações também que eu já vivi com relação como deixar uma relação, como ter uma estratégia para deixar uma relação, né? Nem sempre é uma relação de homem e mulher, de marido e esposa, né? Às vezes é uma relação com os pais, uma relação tóxica, né? Na psicanálise a gente aprende a não romantizar, né, as relações, e isso também tem a ver com pai, com mãe, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Convido você a sentar aí conosco durante essa 1 hora. E quero também deixar uma dica. Durante a live, né, eu vou citar algumas frases-chave que eu vou pedir para vocês anotarem. E quem ficar até o final, né, os inimigos do fim, vão entender o porquê dessa estratégia aí, né, de vocês anotarem essas frases. Vou pedir para vocês comentarem aqui, escrever essas frases aqui nos comentários. E no final eu vou revelar o porquê, além de fazer vocês também fixar melhor o conteúdo da live, tá bom, queridos? Então vamos lá. Vocês já me conhecem, né, pessoal que me segue aqui. Eu sou Bianca Carvalho, psicanalista clínica, formada pelo Instituto Fazendo a Diferença, né? E a minha amiga, quando ela entrar, ela vai se apresentar, tá bom? O objetivo aqui da nossa live é mostrar que terminar uma relação não é fracasso, mas estratégia de preservação emocional e psíquica. Ajudar mulheres a reconhecer sinais de abuso e padrões inconscientes. Trazer consciência social sobre violência contra mulheres, tá bom? Eu vou entrar aqui com alguns dados. Eu gosto sempre de iniciar as minhas lives, né, com alguns dados, né, estatísticos, para comprovar a importância do tema que a gente está trazendo aqui para vocês, tá bom?
No Brasil, mais de 1.450 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2024. Em 2025, os registros chegaram a cerca de 1.470 casos, cerca de 4 mulheres mortas por dia. Cerca de 76% das violências contra mulheres são cometidas por homens, geralmente parceiros ou ex-parceiros. O próprio lar é o lugar mais perigoso em muitos casos. Mais de 70% das violências acontecem dentro de casa. Queria ler aqui para vocês a primeira frase. Anotem aí. Se quiser, digita aqui nos comentários. Por trás de cada estatística existe uma história que poderia ter sido interrompida antes. Mais uma vez, por trás de cada estatística existe uma história que poderia ter sido interrompida antes. Isso é muito sério mesmo. Eu queria falar um pouquinho sobre como a psicanálise vê esse assunto, né, de uma forma bem simples, porque estamos aqui numa live, numa rede social, né? A psicanálise mostra que relações abusivas não começam abusivas. Vocês já ouviram falar sobre love bomb ou bombardeio de amor? É uma tática de manipulação emocional onde alguém demonstra afeto, elogios, presentes excessivos no início de um relacionamento para criar dependência rápida e controle. Parece romântico, mas é um sinal de alerta para comportamentos abusivos futuros. Principais sinais de love bomb: intensidade desproporcional, presentes e gestos exagerados, pressão por compromisso, plano de casamento ou convivência muito cedo, muito rápido, contato constante, mensagens e ligações insistentes, monitorando sua rotina, desrespeito e limites, reação ruim quando você pede espaço ou tempo sozinho. Mais uma frase para você anotar. A violência muitas vezes começa invisível. O love bomb é a prova disso. É um dos comportamentos, né, bem presentes em relações abusivas, tá? Mais uma vez a frase, se você quiser anotar aqui, escrever aqui nos comentários. Também, a violência muitas vezes começa invisível. Pessoal, agora eu vou convidar a Raquel Silvestre, minha amiga psicanalista. Enquanto ela entra, eu quero te motivar a enviar essa live para os seus contatos, para o máximo de mulheres que você consiga enviar aqui esse aviãozinho, tá bom? Raquel, você tá por aí? Vou te chamar, tá? Enviei o convite, vê se você vai receber. Tem que virar a tela. Aí. Nem acredito que deu certo. Boa noite, Bianca. Tô me vendo. Ai, que legal. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que já entraram e já estão assistindo. E aqueles que vão entrar ainda, né? Tem muita gente ainda que vai chegar, se Deus quiser, para aproveitar, né, esse tempo precioso que a gente vai ter aqui de conhecimento, de compartilhar. Eu me chamo Raquel Silvestre, sou psicanalista, né? Como a Bianca já falou, a gente se formou pelo mesmo instituto. E estamos aí, né? Trabalhando um pouco, compartilhando aquilo que a gente aprendeu, né? Tem aprendido, né? Porque a gente aprende todos os dias. E essa profissão, como muitas, a gente precisa estar lendo sempre, então a gente aprende a todo instante. Estou aqui hoje para compartilhar um pouco, né, da minha história, do meu testemunho. Como a Bianca falou, a gente já se conhecia, mas no dia que ela postou, assim, eu fiz um comentário e daí já surgiu
essa oportunidade, né? A gente acredita que Deus ele acaba unindo, né, algumas pessoas. Isso aí. Raquel, você já se apresentou, né? E eu queria te dar essa oportunidade para você ter um tempinho aí bom, aí livre, para você ficar à vontade para contar o seu testemunho que você viveu, né? Uma relação abusiva, né? Um casamento abusivo. E queria que você contasse um pouquinho e depois eu vou te fazer algumas perguntinhas, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Como a Bianca falou, né, já falou aqui, alguns relacionamentos, a grande maioria, né, não começa, né, essas relações abusivas não começam assim, de repente, né, elas vão dando alguns sinais. Só que como a gente tem visto, né, tem estudado, e eu vivi, não começa assim, de uma hora para outra. Ele vai dando alguns avisos, mas no começo de tudo, a pessoa, ela envolve, né? É um lado emocional, acaba, se você tiver uma falta de algo, né? No meu caso, hoje eu consigo compreender por conta da psicanálise, eu compreendo que foi uma falta paterna, né? Eu tinha uma ausência muito grande de pai, e acabei misturando as minhas emoções, né, com o que eu pensava, e acabei me envolvendo com uma pessoa que durante muito tempo foi me destruindo, né? Aos pouquinhos ele foi me destruindo, mas no começo não, no começo eu era a princesa, né? Eu era a rainha, eu era bem cuidada, tinha toda a atenção do mundo, então quando ele me viu, né, nas mãos dele, e aí foi quando ele começaram a surgir, né, aqueles insights assim que você não quer acreditar, né, você está vendo acontecer, mas você não quer acreditar. A gente começa a dar muitas desculpas, não, estava nervoso, o dia não foi legal, e a pessoa em si, aquele que está te fazendo mal, ele faz você entender realmente que você está colaborando, né? A culpa foi sua, né? Tudo que aconteceu, eu tinha te avisado. Então, assim, a culpa foi sua. Um dia é um tapa na parede, o outro joga alguma coisa, e por final começa a impedir você de estar presente, né, com os familiares. A primeira coisa, Bianca, assim, que hoje eu consigo enxergar, né, com o passar do tempo, a psicanálise, ela nos faz entender muitas coisas ao longo do tempo. E assim, a primeira coisa que aconteceu foi me afastar, né, das pessoas que eu amava, né, que eu amo, né, que eram meus parentes, meus amigos mais chegados. Por quê? Hoje eu entendo o quê? Quanto mais afastado dessas pessoas que eu amava, mais ele ia me manipular. Aos pouquinhos ele foi manipulando. Ah, para que você vai no aniversário? Chega lá, uma conversa piada, fica todo mundo falando, coisa que não tem nada a ver. Ah, não vai não, fica. Aí você vai, fica. Não, você não percebe. Ah, fica aqui, vamos aproveitar, vamos fazer alguma coisa. Então você vai se envolvendo. Você não percebe que ele está te manipulando. Você nunca, a mulher ela não percebe, ela está carente, né? Ela quer presença. Parece que é uma Tanto no proteção, começo. né, da parte dele, para você não ir, que não... Sim, isso. Não é porque me ama, é porque me quer por perto, né? Vamos fazer alguma coisa só a gente, tal. E você vai. E quanto mais você se afasta das pessoas, mais difícil vai ficar para você poder enxergar quando aquilo tudo começa, né? Que aí começa aquilo mexer com o seu psicológico, né? E aí depois do psicológico passa para a agressão física, daí você começa a ter vergonha. Então, se você está afastado das pessoas, fica mais fácil, né, do outro te manipular.
não só relacionamento é o que você falou, né? Homem e mulher, mas amizades também são assim, né? Nas amizades também acontece isso, né? Porque quanto mais você fica ali na mão da pessoa, ela vai manipulando você e que é só para ela e você acha aquilo legal, né? Ah, a pessoa só quer fazer tudo comigo, vira um grude, uma coisa. Assim, uma amizade saudável é linda, mas uma amizade tóxica acaba com a pessoa. Mas, enfim, e aí começaram, né? No começo foi os amigos, os parentes. Aí daqui a pouco começa a falar que, perguntar por que você está se arrumando, para que você está passando batom, você só vai ali. E aí a gente, bom, para evitar confusão, vou deixar de usar meu batom. Para evitar confusão, eu não vou usar meu cabelo solto. Para evitar confusão, eu vou, né, colocar uma roupa sem decote. Por quê? Por que a mulher não pode ser livre? Mas mesmo assim a gente não consegue, você está tão envolvido que você não consegue perceber nada disso. Aos pouquinhos você vai fazendo o que a pessoa quer. E aí, daqui a pouco, você se encontra na mão dessa pessoa, né? Quer falar alguma coisa, Bianca? Não, pode continuar. Eu ia fazer uma perguntinha aqui, mas você já está falando e respondendo. Mas quando eu tiver aqui uma perguntinha bem pontual, eu vou te fazer. Sim. Fica à vontade. Então, daí começa, né? E aí começa a te impedir de ir em alguns lugares, começa a reclamar, daqui a pouco começa a reclamar de você, que aí você já não está mais bonita, no ver da pessoa, né? E a gente também, a gente já se olha no espelho e não se acha bonita mais. As roupas, Bianca, as roupas começam a mudar, as cores começam. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. E a primeira coisa, hoje eu vejo, assim, foi a minha alegria. Eu comecei a ficar apagada, sabe? Eu já não ficava feliz em fazer as coisas, eu já nem sair de casa, eu nem queria. Porque toda vez que eu saía de casa, a gente voltava com uma confusão, porque eu precisava ser um robô, sabe? Eu precisava fixar os meus olhos nele, não podia virar um olhar para o outro lado, porque se eu virasse, não se conhece da onde, tá tendo um caso, era assim, uma obsessão, sabe, tão grande, é muito doentia, até o ponto que me fez passar vergonha também na rua, né? Porque antes ele fazia em casa, daí ele começou a fazer na rua, uma pressão. Bianca, é uma pressão psicológica tão grande que eu cheguei ao ponto de não querer mais viver, sabe? Eu passei por uma etapa dessa da minha vida que eu já não queria mais nem viver, porque nada me fazia bem. Porque se eu fosse procurar fazer algo para mim, e aí ele já ficava com ciúme. Por quê? Porque eu não tinha o direito de sair com uma amiga, eu não tinha o direito de escolher uma roupa, sabe? E assim, ele me manipulava de uma tal forma que eu aceitava. Eu fui aceitando devagar e me vi presa, totalmente presa naquela relação. Uma relação que me minava aos pouquinhos, sabe? Fez com que eu não enxergasse mais onde estava a Raquel. E eu era muito nova, tá? Eu tinha por volta de uns 23 anos, estava na flor da idade, né? E voltando lá na questão do paterno, como ele era mais velho, no começo eu me senti muito acolhida. Eu me senti como se assim, alguém chegou para cuidar de mim. Agora eu tenho alguém para cuidar de mim. Então eu me entreguei. Para mim, né, era um cuidado. Tudo aquilo era um cuidado. Só consegui perceber os 3 anos que eu comecei a perceber que aquilo estava me sufocando. E eu fui aceitando essa vida ao ponto de me machucar às vezes, né? Passar por cima de quem eu era, não saber mais o que eu gostava de fazer, sabe? Se saísse, o que vai comer qualquer coisa, tanto faz. Para mim não fazia mais diferença, porque já não era mais eu, né? Eu estava vivendo ali como se fosse um fantoche. E é uma dor muito profunda. Você não conseguir encontrar mais você. Você começa a duvidar de si mesma, né?
Com certeza. Começa a duvidar de quem você era um dia, né? De quem você foi um dia. Aonde está a sua alegria, né? Passa a não se É um reconhecer vigor que mais, só quem passa. Sim, pode falar. passa a não se reconhecer mais, a sua essência, Sim, né, se não tem esconde. mais. E você falou, Raquel, que, que o seu padrasto era violento com sua mãe. Ah, sim, então. Isso é muito interessante. Na psicanálise a gente entende muita coisa, né? Que são padrões, né? Padrões repetitivos. O que que acontece? Eu tive um padrasto que ele era muito violento com a minha mãe, né? E isso por anos, até que minha mãe não aguentou e acabou saindo, aproveitou uma oportunidade e saiu. Mas, enfim, ela foi muito maltratada, sabe? Eu cresci vendo aquilo ali. Você Eu lembro vivenciou toda que, essa agressão, né? sim, sim, eu lembro que algumas vezes a gente tinha que sair, sabe, Bianca, no meio da noite, sabe? Eu, meus dois irmãos, a gente tinha que sair no meio da noite, porque a briga era tão feia que ela falava, corre, e ela ficava. Imagine só, a gente corria e deixava ela para trás. Imagine o coração, né? Coração de um filho, deixando a mãe sabendo que a mãe ia ser maltratada. Mas eu não entendia, Bianca, porque minha mãe não tinha força para sair daquela situação. Aham. Minha mãe também tinha muita vergonha, sabe? Muita vergonha dos familiares, do que eles iam dizer. Afinal de contas, meus bisavós, né? Quando a minha mãe ficou viúva, né? Meu pai, eu estava com 6 meses na barriga da minha mãe. Então, assim, ela sofreu muito, porque era o amor da vida dela, e logo apareceu ele, tem que casar, casar, né? Antigamente tinha que casar, mesmo sendo viúva, né? Tinha que casar, e aí eles casaram, minha mãe, sem minha mãe, né, ter vontade, mas casou. E como ela era muito nova também, aí a gente começa quando a gente começa a conversar, a terapia é bom por isso, você começa a conversar, você começa a entender muita coisa. A minha mãe, quando se casou com meu padrasto, também era muito nova, sabe? Muito nova mesmo. Então ela perdeu também a juventude dela, como eu perdi a minha juventude. E aí é uma repetição que é, ela vem minando e toda a família paga um preço, né? Eu paguei esse preço com a minha mãe e infelizmente eu também caí com essa fraqueza, assim, que esse emocional muito abalado, que essa falta paterna, né? Essa ausência muito grande, era uma Sim. ausência muito grande. E aí eu acabei cometendo, né, os mesmos erros. Hoje eu consigo enxergar isso, né? Então, assim, era uma dor muito profunda vendo minha mãe mandar a gente correr, né? E às vezes passava a noite na casa dos vizinhos. Muitas famílias vivem isso ainda hoje, sabe, Bianca? Sim. Eu trabalho num lugar assim, com uma escola, assim, uma comunidade bem carente. Então a gente vê isso acontecendo muito, muito e Uhum. continua acontecendo com muito mais frequência, porque o casal às vezes ele briga porque não consegue se manter financeiramente, muitas das vezes não consegue ter um diálogo. Então o que que acontece? Ele entra em atrito e a família toda sofre, né? Sim. Enfim, eu comecei a entender que as coisas que eu dizia que não ia acontecer comigo, que eu me lembro muito bem, que eu adolescente, né, começava a pensar, essa vida eu não quero para mim, mas infelizmente o meu inconsciente, né, acabou me levando a buscar também pessoas assim, e a gente sabe que tem pessoas que vivem para isso, né? Tem pessoas que têm prazer de ver o outro sofrer. E pessoas assim, a gente precisa se manter longe, porque ao mínimo do sinal menorzinho é melhor sair, né? Do que ficar e sofrer, né? Então foi um padrão inconsciente, né, familiar, que você já tinha vivenciado, a sua mãe tinha um relacionamento abusivo, né?
você, quando criança, vivenciou aquilo ali, no seu inconsciente aquilo ali criou uma estrutura de que aquilo ali era uma relação normal. Então, quando você foi buscar uma pessoa para você se relacionar, inconscientemente você aceitou esse homem que era uma figura paterna, de uma certa forma, porque ele era bem mais velho que você, né? E ele, quando ele começou o comportamento abusivo, você achou que aquilo era normal, né? Sim. Porque você já tinha, a sua mãe tinha vivido isso, né? E para você sair, muitas vezes a pessoa não tem forças para sair, né? Você quer falar um pouquinho sobre essa questão de não ter força para sair e o momento que você entendeu que foi assim, um momento de virada que você conseguiu sair? Sim. É... Desculpa. Vamos lá. Qual foi a primeira pergunta que você falou? A primeira pergunta foi, se você quiser falar um pouquinho sobre a questão de não conseguir sair, né, não ter Sim. forças, e o momento da virada, que você falou, não, agora eu vou sair. Pois é, essa questão, né? Eu sempre, até que falei com você antes, é muito difícil ouvir quando uma pessoa fala assim, não é possível que uma pessoa possa aceitar, submeter uma situação dessa e não tenha coragem de sair. Não se trata de coragem. Não se trata de coragem. A gente perde as forças, a gente não tem vontade de viver, a gente não tem vontade de que aconteça mudança nenhuma, que você não tem força para sair dessa situação. Não é simplesmente você, tchau, tô indo. Não é. É uma submissão, né? Você fica ali debaixo daquela opressão muito grande, né? Palavras fortes, que aquilo você vai ouvindo todos os dias você vai aceitando aquilo tudo. Então não é simples assim. Assim, eu vou aproveitar que estou aqui e vou falar. Quando você vê uma mulher passando por uma situação, ouvir, não fale. Não fale isso, que ela não é possível que ela não consiga. Parece que muitas pessoas falam assim, parece que gosta, não. Vocês não têm noção do que isso causa na vida da pessoa, sabe, na mente. É muito pesado, é uma dor muito profunda. Você realmente não tem força. Você se acha lá no fundo do poço. Você vai viver para quê? Você vai lutar para quê? A impressão que se tem, Bianca, é que a gente nunca vai conseguir se livrar dessas pessoas. Eu sou a prova disso. Muitas vezes eu pensei em fazer, mas eu não conseguia ter força. Mas uma rede de apoio, isso é importante demais. E todos nós temos, só que nós não temos noção de que as pessoas estão lá fora, sabe? Só esperando você falar, me ajuda. Essa é a palavra. Ajuda, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinho. Porque todos nós temos pessoas ao nosso redor que nos amam. É família, são amigos, e basta você dar um passo, porque esse passo precisa ser de quem está dentro dessa relação, sabe? Depois eu comecei a entender o quanto as pessoas estavam sofrendo por me ver naquela situação, mas só eu podia fazer isso, só eu podia tomar essa decisão. Só eu que podia, ninguém mais podia tomar essa decisão por mim. E aí, eu passei por uma dor maior do que a dor que eu estava vivenciando, que foi um episódio muito forte, que aniversário da minha filha mais velha, né, que elas são de pais diferentes. Aniversário de 15 anos, a gente programou a festa, a gente escolheu as lembrancinhas juntas, a gente combinou de como seria. Eu aluguei meu vestido, aluguei uma roupinha linda para a irmã menor, me arrumei, me maquiei, arrumei o cabelo. Estava assim no meu dia que mais feliz, né? Uma menina, né, de 15 anos, é tão bom, né? A gente poder dar uma festa para uma filha de 15 anos. E ele simplesmente falou assim, como ele sempre me ameaçava, que as ameaças elas existem e dói e dá medo e faz a gente se sentir pequeno, sem coragem para lutar.
Você tem certeza que você vai fazer isso? E aí eu não entendi. Como assim? Eu lembro a cor do vestido. Eu lembro da cena, Bianca. Eu lembro da cena, o vestido penduradinho. Era só eu vestir ele e sair. Você tem certeza que você vai fazer isso? Eu, sim. Então, a pequena não vai. E aí eu já, né, meu coração já se entristeceu. E se eu fosse você, eu não ia não, porque de repente, quando você voltar, você não vai achar ninguém mais. Meu Deus. Naquele momento, Bianca, naquele momento, eu senti uma dor, um medo, sabe? O medo veio assim tão forte, porque da última vez que ele ameaçou, ele chegou a fazer, mas aí depois ele voltou, né, com ela. Ele fez como se tivesse ido mesmo e depois tudo passou, para ele passou, é só uma brincadeirinha. Imagina o sofrimento que eu passei. Enfim, e depois dessa ameaça, eu não tive força. E ali eu passei a noite toda chorando, porque eu queria estar presente no aniversário de 15 anos da minha filha. Fiquei imaginando a tristeza no coração dela de eu não poder estar lá, né? A mãe não estar lá. E eu chorando, e ele teve a coragem de falar assim: não sei por que você está chorando. Já chega desse choro. Ou seja, eu não pude nem sofrer. E sabe quando uma criança, a gente briga com uma criança, que ela vai dormir, que muitos de nós, né, quando aprontava, a mãe botava pro quarto, você dormia chorando, soluçando, essa foi a minha noite. Mas naquele dia, eu senti que era a chance, foi a chance que eu tive de, ou eu realmente entendo que acabou para mim, porque eu tinha, muitas das vezes, eu tinha pensamento suicida. Muitas das vezes eu pedia a Deus realmente para eu não acordar, sabe? E porque eu já não aguentava mais viver daquele jeito. Eu já não aguentava. E isso foi no sábado, na segunda-feira minha filha me perdoou. Minha filha foi no meu trabalho, levou flores que ela ia, né, fazer homenagem para mim, ela levou bolo e ela me perdoou. Só que dentro de mim eu não tinha me perdoado, porque eu não poderia ter deixado de participar de um momento tão importante na vida de uma menina, de uma filha. E aí, 2 semanas depois, eu já não aguentei mais, a dor foi muito grande. Foi muito grande a dor. 2 semanas depois eu usei de estratégia. Primeira vez que eu falo sobre isso, né? Foi uma estratégia mesmo. Eu simplesmente esvaziei a mochilinha dela, que ela estudava na mesma escola que eu trabalhava. Eu esvaziei a mochila dela, levei para casa e coloquei só o necessário naquela mochila. E eu lembro que ela falou assim para mim: mamãe, não bota muita coisa não, senão não vai perceber, né? E aí eu coloquei o necessário, mas eu passei a noite toda acordada, olhando aquela mochila e pensando: se ele abrir aquela mochila, ele vai descobrir que as coisas estão lá dentro, ele vai deduzir que eu vou embora. Que eu nunca falei que ia embora. Eu nunca tive nem coragem de falar que ia embora. Porque eu acho que se eu falasse, ele não poderia fazer muitas coisas comigo, né? Além das coisas que ele já fazia. Infelizmente. E aí, naquele dia, eu levantei, a gente pegou aquela mochila, tudo de necessário, né? Tava ali documento, o restante ficou. Eu fui para o trabalho e não voltei. Mas, Bianca, como eu falei para você, aqueles 10 a 15 minutinhos, né, entre a minha casa e o meu trabalho, era como se eu tivesse resgatando a minha liberdade. Embora eu sabia que muita coisa ia acontecer, como aconteceu, né, na descoberta de voltar do trabalho e não nos encontrar, deu a hora de chegar, não chegou, mas aquele momento ali era como se eu tivesse me libertando. E aí eu fui, trabalhei e não voltei mais. Paguei um alto preço. Paguei, porque não tem como você sair de uma relação dessa sem se ferir, sem ferir as pessoas, sem pedir ajuda. Não tem como. A gente não consegue fazer isso sozinho.
eu já tinha uma rede de apoio, né? A minha tia, ela me acolheu, ela me colocou na casa dela. E eu pude ver o amor que ela tinha por mim, sabe? Ali, declarado ali. Meus amigos, todo mundo me apoiar. Eu fiquei por um tempo, né, protegida, né? Eu tive que, há uns dias, umas semanas atrás, uns dias, ele tinha me batido, né? E eu estava com alguns hematomas, eu fui e fiz corpo de delito, né? Pedi medida protetiva. E mesmo me mantendo afastada, ele ainda ficava ao meu redor, né? Atrapalhando, ameaçando o tempo todo. Eu não dava sozinha. Eu tive uma rede de apoio incrível, sabe? Amigos mais chegados que irmãos, sabe? Amigos que realmente eles revezavam. Isso é lindo dizer. Nós temos pessoas que nos protegem. Nós temos pessoas que nos amam, que são capazes, sabe, de lutar por nós. Só que a gente precisa dar esse passo. Quando um ia me levar no trabalho, outro ia me buscar. As minhas colegas de trabalho ficavam vigiando. Quando ele aparecia rodeando, ó, não sai não, não vai, porque ele está por aí. Foi muito difícil, foi um período muito difícil. Mas a primeira noite que eu pude deitar, colocar minha cabeça no travesseiro e saber que eu não ia ser acordada com socos, sabe? Com falação, com violência física, moral, sabe? E você não presta, não serve para nada. Ah, uma noite de paz. E aí, quando eu consigo sair dessa situação, eu pensei, eu preciso me reerguer, né? E aí, com esse apoio todo, eu voltei a estudar, concluí meu ensino médio, fiz formação de professor. Minha tia me ajudou, consegui fazer um concurso, passei no concurso, e até hoje eu sou concursada. E a psicanálise apareceu há 3 anos atrás, né? É Então, isso que essa deixa que eu tô esperando para te perguntar. Quando a psicanálise entrou na sua vida, o que mudou no seu entendimento sobre tudo isso, sobre esse abuso que você viveu? eu comecei a entender realmente tudo o que tinha acontecido. Por quê, Bianca? Eu sempre me culpei muito. Eu me culpava porque eu me deixei levar por essa pessoa. Eu me culpava por não ter percebido antes. Eu me culpava por ter permitido perder a minha juventude, sabe? Viver numa gaiola aberta, né? Porque era assim, Uma era uma gaiola. gaiola, uma prisão, mas que a porta está aberta, mas você não consegue fugir. Você está ali, né? Um passarinho ali tão machucado que você não tem forças como para bater as suas asas e voar. Era assim que eu me sentia. Então, eu tinha muita E culpa, culpa, você vergonha. sentia também culpa espiritual? Sim, um peso, né? Um peso também muito grande. Era um peso, era como se, para você ter uma ideia, eu sempre, por conta disso tudo, eu achei que eu não fosse suportar, não, Bianca. Eu realmente não achei que eu fosse suportar, que uma hora eu não ia, eu, de repente, perder, né, minha cabeça e, de repente, cometer algo contra a minha vida mesmo. Ou me deixar levar ao ponto de deixar que ele completasse o que ele tinha começado. Mas, assim, Deus ele foi maior, né? Ele foi maior na minha vida, ele me sustentou, me deu estratégia. E, assim, conheci a psicanálise e comecei a entender muita coisa. Aí eu fui entender que eu não fui culpada, que eu estava com as minhas emoções, né? Eu estava com uma carência muito grande. Voltando só um pouquinho para entender, às vezes falando um pouquinho do luto. Eu Sim. vivi um luto por uma pessoa que eu nem conheci. Eu também só fui entender na psicanálise, não mais que eu fui entender. Porque eu tinha um luto dentro de mim e eu, como assim? Como é que eu vou ter um luto, né, por uma pessoa que eu não conheci? Pelo meu pai, sabe? Eu tinha um luto porque eu sofria muito, porque eu ficava pensando o tempo todo, pensava assim, se meu pai estivesse aqui, ele ia me proteger. Olha só. Desde criança eu pensei assim. Seu pai faleceu
A sua mãe estava grávida de você, né? Sim, sim. Aí como é que se explica? Como é que eu vou sentir esse luto tão, assim, tão pesado, tão na minha vida, se eu era uma criança? Mas a gestação da minha mãe, a gestação dela, foi uma gestação muito complicada, porque como ela o amava muito, ela chorava o tempo todo, ela sofria muito, né? E eu acabei sofrendo também. Quando eu nasci, hoje eu entendo que eu já nasci me sentindo rejeitada. Era uma rejeição muito grande. Eu via as meninas, principalmente com seus pais, protegendo. Eu tive um tio maravilhoso, sabe? Um tio assim que era casado com a irmã da minha mãe. Ele fazia de tudo para eu me sentir filha dele. Ele me chamava de filha, sabe? Tudo que ele fazia pela filha dele, ele fazia por mim também. Mas eu tinha falta de um pai, né? Era um pai para mim, né? Era o que eu queria e não entendia por que eu vivia esse luto. E Era muito virou uma pesado. E com carência, essa né? análise, realmente Virou eu uma, entendi que era um luto. virou uma carência, uma porta aberta ali para uma relação abusiva, né? Porque o Sim, abusador, ele percebe quando a pessoa tem uma brecha ali naquela área, aquela carência, e ele primeiro vem conquistando, como a gente falou no início, né? Depois vem o descarte, depois vem os abusos, né? Eu queria e falar faz assim, também, como se Raquel, fosse uma pesquisa, né? Como é, uma pesquisa. Esse tipo de pessoa, e ele percebe aquela sim, mulher que tem essa carência em alguma coisa, em alguém, por alguém, e usa aquilo ali a favor dele, né? A favor dele para que ele possa manipular. por isso a importância, nós, terapeutas, a gente sempre bate nessa tecla, né? A importância do autoconhecimento. Porque se você se autoconhece, você sabe qual é a linha ali da sua psique, que você tem uma carência, que você precisa trabalhar, né? E na terapia a gente trabalha, né? A gente identifica Sim, e trabalha com você aquela linha ali de carência, porque ali uma parte mais sensível da sua psique, né? Do seu eu, e que tá, é uma porta aberta, que na terapia você vai fechar essa porta e vai abrir para quem você quiser, de uma forma saudável, né? sim. E eu anotei aqui um dos conceitos também, uma das palavras que é muito usado para explicar, né, relacionamento, comportamentos abusivos, né, que é o gaslighting, né? Se eu não me engano, foi inspirado até num filme. E é uma forma de abuso psicológico, que foi o que a Raquel viveu, abuso psicológico, ele vai minando aos poucos. Chega uma hora que a pessoa não sabe quem é, qual é a essência dela. Por isso que a pessoa não tem forças para sair, né? É um abuso psicológico onde o manipulador distorce a realidade para fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção ou sanidade. O agredor nega fatos, mente persistentemente e diz que a vítima é louca ou é irracional para ganhar controle e poder sobre ela. Sim. Então, fiquem atentas com esses sinais, né, de comportamento. E você estava falando do luto, você quer finalizar? Então, o que acontece sobre o luto, na terapia, né, fazendo a terapia, e eu não conseguia entender porque eu tinha um vazio muito grande. Era um vazio muito grande. E aí, fazendo a terapia, eu consegui perceber que esse era um luto do meu pai, né? Eu não conheci ele, mas eu senti uma falta muito grande da presença dele comigo, né? Nas situações de pai e filha. Eu fiquei com a. Uma vez eu vi no Instagram o homem, né? Protegendo, que o homem ele é o protetor, né? E para a filha, mulher, é assim, é como se o pai, né, ficasse com aquele guarda-chuva, protegendo ela de todos os dardos, né, de todo perigo. E eu não tinha. E eu me lembro muito bem que quando acontecia algumas coisas, eu falava assim: ah, se eu tivesse um pai. Ah, se meu pai tivesse aqui, eu tinha tido uma vida tão diferente. E eu ficava imaginando essa vida que eu poderia ter, nos lugares que eu ia morar, as pessoas que eu ia conhecer. E você vai vivendo aquilo dali, né? Acaba fazendo parte de você. E no meu caso, era esse luto.
eu vi esse luto, eu não sabia do que se tratava, e eu realmente vivi um luto de uma pessoa que eu não conheci, mas que eu amo, amava e não tinha a presença dele, né? É uma busca inconsciente por um pai, né? Você Sim. não teve. Pessoal, no início da live, vou abrir um parênteses aqui, eu disse que eu ia falar algumas frases durante a live, referente, né, ao nosso tema, justamente para vocês frisarem o conteúdo, né? Então, eu gostaria que vocês anotassem a próxima frase, né? Eu fechei aqui os comentários um pouquinho para a gente ver o rosto da Raquel um pouquinho, mas você anota aí com você a próxima frase, porque no final vai ter uma recompensa para quem anotou essas frases, tá bom? Vai valer a pena. Sim, vai valer. Diz assim, ó: muitas mulheres não ficam porque querem, mas porque estão emocionalmente aprisionadas. Mais uma vez. Muitas mulheres não ficam porque querem, mas porque estão emocionalmente aprisionadas. Foi o que a Raquel falou da ilustração da gaiola com a portinha aberta. É um cativeiro, mas está com a portinha aberta, né? Ela não consegue sair, né? Agora eu vou abrir aqui um pouquinho os comentários, que eu vou falar um pouquinho. Eu vou. Pessoal, obrigada aí. Temos 11 pessoas aqui na live. Obrigada por vocês estarem participando. Se vocês tiverem perguntas, podem deixar aqui, tá? No final da live a gente vai tentar responder. E eu queria falar um pouquinho agora sobre algumas leis de proteção à mulher, que eu acredito que seja uma informação muito importante, já que nós estamos falando de relações abusivas, né? E de estratégias para sair de uma relação abusiva, né? A Lei Maria da Penha, que muitos já devem ter ouvido falar, né? Protege mulheres contra violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Inclui medidas protetivas, que foi a que a Raquel conseguiu, né? Afastamento do agressor, prisão preventiva em casos graves. Existe também a lei do feminicídio, do ano de 2015. Tipifica o assassinato de mulheres por razões de gênero. Pena pode chegar a 40 anos de prisão, tá? Então, eu separei essas duas leis aqui, né? E também o número da Central de Atendimento à Mulher, que é para você ligar 180, 180, tá bom? E vai mais uma frase aí para vocês anotarem, tá bom? Fala assim, ó: a violência doméstica não é mais um problema privado, é uma violação dos direitos humanos. Mais uma vez, a violência doméstica não é mais um problema privado, é uma violação dos direitos humanos. Tá bom? Raquel, você separou algumas perguntinhas para me fazer, né? Com relação Ah, sim, vamos lá. a algumas situações também que eu já vivi, né? De Sim, abuso, não foi abuso em relacionamento homem-mulher, porque eu sou solteira, né? E eu nunca casei, né? Mas eu tive algumas relações abusivas que eu identifiquei, né? Antes mesmo de fazer psicanálise. E Raquel, fica à vontade para me perguntar. vamos lá, né? Vamos lá, Bianca. Bianca, o que te levou a perceber que você atraía pessoas narcisistas para relacionamentos assim abusivos? Sim. Então, Raquel, num belo dia eu comecei a perceber alguns comportamentos de manipulação, né, da parte de uma liderança de uma igreja que eu congregava. E com o passar do tempo eu fui percebendo que esses comportamentos dessa pessoa eram semelhantes aos comportamentos que a minha mãe tinha comigo, né? Sim, No início da live eu falei, né, que na psicanálise a gente
entende que que relacionamento mãe, filho, pai, filho, a gente não romancia, né? Porque nossos pais têm as suas histórias, muitas vezes complexas, né? E muitos podem carregar também situações de problemas, né, emocionais, né, muitas vezes não tratados, que passam de geração em geração, né? E eu percebia que eu já tinha percebido comportamentos tóxicos da parte da minha mãe, né? Não tinha assim uma noção do que se tratava. E quando eu estava congregando nessa igreja, eu percebia que por parte da liderança tinha comportamentos parecidos e isso me chamou muita atenção, né? E nessa época eu tinha um vago assim entendimento do que era um relacionamento tóxico, narcisista. Nessa época começou a se falar, foi até na época da pandemia, começou a se falar muito na internet sobre relacionamento tóxico, sobre narcisismo, né? Hoje em dia a gente tem aí uma enxurrada de informação na internet, né, sobre esses temas. Então eu comecei a pesquisar na internet, e num belo dia eu comecei a orar com relação a isso, sobre esse relacionamento tóxico, né, que estava me fazendo muito mal mesmo. E eu não sabia o que fazer, porque eu já estava muito envolvida, né, naquela realidade, né, daquela realidade ali eclesiástica, daquele ambiente, né. E eu orei. A oração ainda é a arma mais eficaz para quando a gente está em momentos de dúvidas, em momentos de desespero, né? Sim. E eu orei, e no dia seguinte, eu já assisti às lives da doutora Angela Cirino de manhã, às 8 horas. No dia seguinte, a live dela foi qual tema? Relações narcisistas. E ali eu vi aquilo ali como uma resposta de oração, né? Mergulhei ali naquele conteúdo que ela compartilhou, né? E naquele mesmo dia eu já entrei em contato com uma terapeuta que estava na live, que tinha passado pela mesma situação que eu. Ela tinha falado ali nos comentários da live. Por isso que eu não vou deixar de fazer live, porque é um instrumento que alcança muitas pessoas, a gente nem sabe aonde pode chegar esse vídeo. Às vezes é uma resposta de oração de uma pessoa, essa nossa live, né, Raquel? Sim. Assim como foi um dia a da Ângela e várias lives já que eu assisti de outras pessoas também, foram bênção na minha vida. E aí eu comecei um processo terapêutico, né, com essa terapeuta do Instituto mesmo, fazendo a diferença, né? E toda a informação que eu trazia para ela dos comportamentos dessa pessoa, da minha mãe, ela confirmava, olha, isso é um comportamento de uma pessoa narcisista. E aquilo ali foi a peça que faltava para eu entender, né? Que eu estava, né, vivendo um relacionamento ali de liderança, né, abaixo de uma liderança, que eu estava repetindo um padrão, assim como a Raquel repetia um padrão familiar com o esposo dela, eu estava repetindo um padrão familiar que era um comportamento da minha mãe e estava repetindo em outras relações, né, que eram figuras de autoridade, assim como mãe e pai são figuras de autoridade para nós, né. Só que o que acontece? A minha chave só virou realmente quando eu passei a me colocar num lugar de autorresponsabilidade. Porque a gente entende através da psicanálise que a gente não vai mudar o outro, né? Ainda mais pessoas que têm o transtorno narcisista, né? Tem pessoas que a gente aprende que tem pessoas que têm traços, tem pessoas que têm o transtorno, né? E geralmente quem tem o transtorno não muda, porque não aceita, né, que tem aquele problema. Então, eu entendi que eu precisava me colocar num lugar de me autorresponsabilizar. O porquê, agora eu entendo que eu estou entrando em relações assim. Mas por que eu estou me permitindo entrar em relações assim? O porquê que eu não consigo colocar limites em relações assim? Eu fui entendendo que era uma questão de, assim como a Raquel, de carência, né, dessa figura materna, desse acolhimento. E a pessoa que tem o traço narcisista ou até mesmo o transtorno, ela vai te envolver, né, primeiramente, né,
com todo aquele love bomb, né? Você é uma pessoa maravilhosa. E depois vem o mesmo passo a passo de todo o processo que o narcisista, de comportamento narcisista, né? Que é o descarte, né? E começa os abusos, trata mal, manipulação, enfim. E, e pode fazer a próxima pergunta. Então, na verdade, você acabou respondendo, né? Que eu ia falar sobre. Porque muitas mulheres acabam repetindo o mesmo tipo de relação, né? Foi o que você Sim, acabou falando já. Mas é, pode completar. eu até anotei aqui, né? Existe um padrão de repetição familiar onde você inconscientemente se sente seguro ao repetir aquele padrão, né? Inconscientemente, gente, você Sim, não percebe que você está entrando num relacionamento abusivo. Ah, porque eu estou entrando num relacionamento abusivo porque é gostoso. Gente, você não percebe, você só percebe quando você está sofrendo ali os abusos, né? Já passou um bom tempo e você já está totalmente envolvido e não consegue sair, como a Raquel falou, né? Bianca, e as pessoas podem falar, podem te mostrar, mas parece que a gente tá com os olhos, né, vendados, ouvidos, a gente não consegue. E muitas das vezes a gente acha que aquela pessoa está de implicância. A pessoa está com inveja, porque eu tenho uma relação, está com ciúme. A gente não consegue enxergar. Não consegue. E se quiser fazer mais alguma pergunta, Então, temos mais uma. Existe algo na história emocional que favorece esse padrão? sim, a falta, a gente aprende isso, né? Que a falta, ela gera uma necessidade, né? Carência emocional, necessidade de validação, não conseguir colocar limite no outro por medo de perder, né? Eu falei um pouquinho disso já. Isso. E assim, a necessidade de validação, gente, é um ponto muito delicado. O autoconhecimento te leva a esse lugar. O porquê que eu preciso dessa necessidade desesperada da validação do outro? E o narcisista, a pessoa que é abusiva, né? Manipuladora, esse é um dos. Esse é um sinal assim que eles veem de longe. Essa pessoa precisa de validação, essa pessoa precisa. Isso. E é ali que ele vai entrar na sua vida. Mas a Raquel é maravilhosa, a Raquel é. Tudo que a Raquel faz, tudo que a Raquel coloca a mão, vira Ah, ouro. E ela vai te conquistando com aquelas palavras de isso. validação. Então, assim, mais uma vez eu falo, o autoconhecimento é vida, é ouro. Invista no seu autoconhecimento. Porque aí você vai perceber quando alguém está se aproximando de você para tentar depois virar um relacionamento abusivo, né? Ou se aquela pessoa está realmente sendo sincera com você. Geralmente quem é sincero não faz love bomb. Quem é sincero vem ali na como que eu posso dizer a palavra aqui? Algo assim nivelado, né? Não é nem muito nem é pouco. Sim. Tudo que é muito, você começa a desconfiar, né? E no que você falou é interessante, porque essa autovalidação. E aí entra também o ego, né? Do outro, no caso, Sim, né? Pode-se dizer vítima. O ego, né? Não, a pessoa diz que eu sou assim, assim, assim. Eu preciso que aquela pessoa esteja por perto, porque aquela pessoa me fala frases positivas, traz uma validação, que o ser humano, ele precisa muito dessa validação do outro falar, não, ó, tá legal. E a gente precisa entender que nós somos capazes de encarar isso sim, e cuidar do ego para que ele não cresça demais, você fique dependente, né, de uma relação assim. Porque aí você se sente na mão da pessoa, você fica esperando sempre um elogio, a aprovação daquela pessoa para muitas das vezes na sua vida emocional, profissional, né? Pessoas que não conseguem caminhar assim, uma outra pessoa ali
dando uns passos e umas decisões que é só você que precisa tomar. Tem decisões na vida que parte da gente, né? Isso mesmo, Raquel. Eu vou falar mais uma frase, o pessoal vai anotar. Diz assim: enquanto não conhecemos nossas feridas, elas escolhem nossas relações. Ai, tudo que você falou. Fecha muito bem essa frase, né? Tudo que a gente falou aqui. Enquanto não conhecemos nossas feridas, elas escolhem nossas relações. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Raquel, eu tenho mais duas perguntinhas aqui para você, mas a gente está com o tempo aí um pouco corrido. Eu vou escolher uma só, pode ser? Sim. Existe amor saudável sem liberdade? Repete para mim, por favor. Existe amor saudável sem liberdade? Eu acho que sim, mas o que que acontece? A gente precisa se amar primeiro. Para a gente começar a perceber quando o que o outro está querendo te dar, se aquilo é saudável ou não. Então a gente precisa gostar de estar conosco mesmo, sabe? Gostar de fazer algo por você, ler um bom livro, se olhar no espelho. Você aprovar você mesmo, sabe? A consciência, o inconsciente. Como é que eu estou? Será que eu estou pronta para entrar numa relação? Porque depois que você entra, mas se você entrar numa situação, uma relação machucada, a tendência é isso virar uma ferida muito grande. Sim. Agora, quando você se conhece, aquela pessoa não está me fazendo bem. Então, eu vou me afastar daquela pessoa antes que aconteça algo mais sério, eu me envolva, né? Então, acho que existe sim. Você consegue ter uma relação saudável, sim. Mas Mas eu acho que a pergunta fala assim, existe amor saudável sem liberdade? Quando a pessoa sem não tem... liberdade, de jeito nenhum. Eu Como? acredito Agora eu dizendo entendi. é, Eu não sem tinha liberdade entendido. não tem como, né, ter amor saudável. Não tem como. Você O próprio precisa ser Jesus livre. conquistou a liberdade para gente, né? A E eu importância da acredito liberdade. que você, com a liberdade, né, essa liberdade, você ama muito mais. Né? Você Sim, ama, você se dedica, porque você sabe que você está livre para ir e vir. a pessoa está ali porque ela quer, não porque ela está obrigada, né? Sim, isso, desejo estar ali, porque você faz bem para o outro, então eu quero ficar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa me faz bem. A gente não fala assim. Às vezes a Isso. gente está em alguns momentos da vida. Minha amiga tá aí, a minha Robertinha, ela me chama de Ruth ou de Noemi, que nossa história é uma amiga que ela teve comigo desde o começo, né? Tentou abrir os meus olhos, mas ela não desistiu de mim, ela ficou ali e a família toda me abraçou, os filhos dela são os meus e os meus são os dela. A gente se conhece há muito tempo. Então, assim, quando eu não estou bem, eu tenho uma pessoa para recorrer, né? Ela é minha melhor amiga. Então, assim, ela sabe como eu estou. E aí eu vou até ela, converso. Mas eu também tenho as minhas outras colegas. Eu tenho essa liberdade, né? Uma amizade saudável. E é o que as pessoas precisam, né? É um relacionamento saudável que te dá o direito de ir e vir. É o que a Ser Ângela feliz, fala, né? Amizade de baixa manutenção, né? Sem né? mimimi. Isso. Aí não dá, né? Não dá. Sem condições. Aquela amizade que você não vê, não se vê, né? Eu não vejo ela toda semana, mas eu sei que a amizade que ela tem por mim, o amor que a gente tem uma pela outra, e não muda nada. Quando a gente se encontra, parece que a gente se viu no outro dia. Raquel, você tem uma perguntinha, tem duas, né? Mas pode fazer uma só por causa do tempo, né? Sim, sim. Olhe uma daí das Vamos duas. lá. É,
Qual é o maior sinal de alerta emocional que uma mulher deve observar no início de um relacionamento? Não, essa pergunta aí Ah, para encerrar? não, são as perguntas de baixo. Ah, sim, vamos Tem lá. assim, ó, qual foi o processo de reconstrução ou como a terapia ajudou na Ah, sua, sim. uma das duas. É uma das duas, né? É porque aqui ficou o contrário, Bianca Barquel. Ficou A o gente acabou se contrário, atrapalhando. É. troquei, perdão. Eu vou Ao te vivo fazer tem uma essas pergunta coisas. assim que vai fechar muito bem. Como a terapia ajudou na sua reconstrução emocional? Acho que é Sim, o que fecha, né? Muito bem. a terapia ela me curou como um remédio. Eu tenho essa ilustração assim, na minha mente, como um remédio de homeopatia, que é gota a Uau, gota, né? Mas foi nossa. sessão após sessão, com constância, sem desistir, né? E quando eu passei também a entender o propósito que tinha por trás de tudo que eu vivi, né? E o momento que tudo aquilo descortinou para mim, né? Foi justamente no momento que eu estava preparada para receber aquela avalanche de informação, né? Sobre os comportamentos da minha mãe, o porquê que eu entrava em relações tóxicas, né? E aí a terapia me ajudou a reconstruir, a ressignificar todas essas informações, né? E eu pude sustentar o que eu iria fazer com isso dali para frente, né? Isso que, Sim, resumindo isso, que é ressignificar, né? Uma história de dor, né? Uma história de trauma, como você teve também, né? E hoje eu posso estar aqui, hoje eu e a Raquel, nós podemos estar aqui ajudando outras pessoas, somos psicanalistas e o que nós vivemos lá, aquele vale que a gente passou, né? Ajudou a gente chegar onde nós estamos hoje, né? E isso me faz lembrar muito o que Jesus disse, que nesse mundo teríamos aflições, né? Mas porque a gente tem bom ânimo, porque ele sim, sempre estará conosco, né? Então, assim, as aflições, elas tratam, né, o nosso caráter, tratam a nossa psique, e o importante é a gente ressignificar aquela dor, né? A gente não está livre de ter dor, né? E a terapia é esse lugar seguro, né? Eu acredito que é uma ferramenta de Deus, nós que somos cristãos, a gente entende, e a psicanálise é uma ferramenta de Deus, nós temos vários testemunhos, a nossa vida é um testemunho, né? De que o encontro com o nosso inconsciente, trazer o que está inconsciente para o consciente, bem trabalhado, nos ajuda a nos conectar com o nosso propósito de vida, né? sim, E assim, o ser humano ele foge da dor, mas a dor, até o Dr. Braz, que é o psiquiatra, que tem um livro que fala sobre sim, a dor, né? A dor, isso, ela nos conecta com o nosso propósito, mas a nossa natureza foge da dor. A gente não quer viver dor, né? A gente quer viver numa zona de conforto. Então, se sim, você deixa até aqui abrir um parênteses, se você está nos assistindo, está passando por um vale, por um período de dor, né? Procura ajuda, não caminha sozinho, né? Se fortaleça na sua fé também. E a terapia é um lugar seguro para você compartilhar o que você está sentindo, passando, justamente para você ressignificar e daí dessa dor sair um propósito para sua vida, né? E tô me empolgando porque esse assunto me empolga, Raquel. é, Eu li esses dias foi uma postagem do esposo da pastora Zoe Lili, né? Ele falando que o ser humano ele não foi criado só para absorver conteúdo, ele foi criado para criar, né? E a dor, esse lugar de dor, quando a gente ressignifica, a gente cria, sim, né? Eu e a Raquel aqui nós estamos criando, trazendo o nosso testemunho de vida, né, ressignificado e criando, né, trazendo aqui uma nova
uma oportunidade de as pessoas que estão nos ouvindo ressignificar também as suas histórias e ver que existe uma luz no fim do túnel, né? E estou me empolgando. Eu costumo falar assim que quando eu vejo algumas mulheres passando por situações assim parecidas, né, como eu passei, eu fico pensando assim, eu já passei naquele lugar. Não posso, Bianca, eu não posso ver uma mulher que está passando, está no começo disso tudo, ou está lá naquele meio tão complicado, e não dizer para ela que tem solução, que tem saída. Sabe? Tipo assim, oi, eu tô aqui, ó, eu consegui, vem, sabe? Vem, Isso, é por aqui, aqui tem luz, vem, vem, para você sair daquele túnel, porque é um túnel. Então, sim. assim, ter alguém para te, sabe, daquele farolzinho, ó, eu tô aqui, uma lanterninha de telefone, eu tô aqui, eu vem vindo, vem que vai acontecer, tem coisa boa do outro lado. Posso. Ah, aconteceu comigo, deu tudo certo, eu vou. Não tem como. O que muda a gente quer que a mudança aconteça para o outro também. E isso é necessário, porque como é que a gente vai. É, é, é como você vai para a igreja, você aprende, né? Você tem aquele conhecimento, libertação. E aí você vai chegar em casa e não vai fazer nada acontecer. Você que fica feliz que você conseguiu resultados que você quer para as pessoas também. E isso a gente precisa compartilhar mesmo, não tem como. Entendi. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não sei como começar. Fala de você. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem história e todo mundo ensina. Todo mundo tem Verdade. algo para ensinar. Hoje, graças a Deus, eu refiz a minha vida, eu sou muito bem casada, muito bem resolvida, tenho um filhinho lindo, que Deus ainda, né, me presenteou com 40 anos, me presenteou com o meu José, e assim, veio numa idade assim que eu. Como é que eu vou fazer agora? Tudo diferente, né? Mas Deus, ele me abençoou. Tenho um bom casamento, graças a Deus, casamento maduro. Hoje sou muito madura, hoje eu entendo muita dor. Só que, antes disso tudo acontecer, mesmo sem conhecer a psicanálise, eu conheci aquele que cura. Aquele que traz a cura no seu interior, se você buscar. E foi o que eu fiz. Nesse período que eu fiquei sozinha, eu me aprofundei mais em conhecer o Senhor e deixar Ele me mostrar quem eu era, quem eu podia ser, né? Então, quando esse relacionamento chega, eu já estava bem, então eu pude receber esse relacionamento. Lógico que não foi fácil, não foi, né? Você começa a se relacionar de novo, começa a surgir algumas dúvidas dentro de você. Lógico que eu não conhecia ainda a psicanálise. Quando eu conheço a psicanálise, eu já estou casada. Então, tudo que aquilo que faltava, eu comecei a entender e trazer esse conhecimento para dentro do meu casamento. E entendendo que eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar o que eu penso e a maneira que eu sinto as coisas, né? Eu posso mudar. E aí eu fui mudando com a psicanálise e muitas coisas mudaram na minha casa, no meu relacionamento familiar, com as pessoas, por conta também da psicanálise. Mas sem Deus, eu não tinha conseguido sair dessa situação. Sem Deus e sem uma rede de proteção, uma rede de apoio muito grande. Então, hoje eu refiz a minha vida, graças a Deus. E estou aí, para honra e glória de Deus. Bom, bem. Então, Raquel, eu vou finalizar aqui com algumas orientações práticas para as mulheres de tudo que a gente falou. Número 1, observe, controle, isolamento, cuidado com ciúmes excessivos, atenção à culpa constante, procure uma rede de apoio, busque terapia. E Sim. a última frase aí para vocês anotarem. Quem ficar até o final, eu vou revelar o porquê da importância de anotar essas frases. Diz assim, ó: o amor não diminui você. O amor expande você. O amor não diminui você. O amor expande você. Você quer falar alguma frase para encerrar, Raquel? Depois eu vou abrir aqui o propósito deles escreverem as frases.
O que eu queria deixar para as mulheres aqui, que hoje, né, a gente está falando para mulheres, deve ter homens também, mas busque força dentro de você, tá? Porque nós temos essa força dentro de nós, só que muitas das vezes elas estão escondidas por dores, né? Por dores, por aflições, por maus tratos, por alguém, né, que não teve um olhar diferenciado, não conseguiu ver a sua dor, né? Porque tem pessoas que conseguem ver que o outro está sentindo dor. Então, busque dentro de você a força que você tem, peça ajuda e saia dessa situação. Que aqui tem vida, tem liberdade, tem amor, tem outras pessoas que estão dispostas a te receber e te acolher. Isso aí. Então, pessoal, a gente está chegando aqui no fim da nossa live, né? E eu vou revelar aqui a importância de vocês, Deus está falando para vocês anotarem essas frases, né? Eu até perdi a conta aqui de quantas frases eu falei, mas foram aí pelo Foram menos... 6. Foram 6? Você anotou? 6. Anotei. Ah, maravilha! Então, as 3 primeiras pessoas, assim que terminar aqui a live, as 3 primeiras pessoas que me procurarem no direct, me seguirem, né? Assim como a Raquel também, as 3 primeiras pessoas que nos procurarem no direct, escrever lá uma das 6 frases, tá? Vai ganhar uma sessão experimental comigo e com a Raquel, tá? Então, nós vamos presentear aí 3 pessoas que nos procurarem assim que terminar a live, tá bom? E precisa escrever uma das 6 frases, tá? Esse aí é a senha, tá bom? Sim. Quem ficou até o final, eu agradeço pela sua participação, por você ter compartilhado essa live. Ela vai ficar gravada, tá bom? Vocês podem também compartilhar com seus amigos, com pessoas que vai ser bem relevante, né, assistir sobre esse conteúdo e vamos ser multiplicadores aí de conhecimento, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? E Raquel, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá bom, minha querida? E muito me alegra a forma que você ressignificou sua dor, sua vida, né? E que Deus continue te abençoando, te prosperando e que ele te conecte a muitas mulheres que precisam, né, do que você passou como experiência, né, para tirar elas também de cativeiros, né, que elas possam estar vivendo. Tá bom? Eu que agradeço, Bianca, agradeço mesmo a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história, né? Que é um pouquinho mesmo, são muitas coisas para serem ditas, mas a gente fica, né, pensando no que vai falar, que tenha bastante peso, né, importância. Mas muito obrigada pela oportunidade. E se tiverem, né, se quiserem nos conhecer melhor, nos procure. Manda uma mensagem lá no direct que a gente responde. Isso. E no que a gente puder ajudar, né? Estamos aí. Né? Convites, estamos aí prontos para trabalhar. Isso. E usar e a ajudar. ferramenta que Deus nos deu. Que é a Isso aí. né? Vamos usar nossas ferramentas, né? Pessoal, não esqueçam de nos seguir. Se você me segue e não segue a Raquel, aqui em cima onde está passando o meu nome aqui, ó, tem o meu Instagram e o da Raquel. E se você segue a Raquel e não me segue, por favor, dá um seguir lá no meu Instagram, que tem conteúdo muito bacana todo dia ali sobre saúde mental, conteúdo terapêutico para vocês, tá bom? Uma boa noite. Minha amiga Susan tá lá na Espanha, ó, acabou de entrar. E vamos tirar uma fotinha, né? Vamos tirar fotinha. Vamos tirar uma foto. Já que eu apareci, gente, eu tô falando de aparecer, para quem pegou no comecinho, infelizmente, nas 2 últimas, eu não conseguia me ver. Eu tive que assistir para poder ver minha imagem, não conseguia. Então, aí eu fiquei toda contente na hora que eu dei de cara assim com essa pessoa aí, que eu acho essa pessoa linda, porque hoje eu me olho no espelho e me sinto linda. Eu preciso me sentir, né?
tentar tirar um print aqui, eu vou pedir você tirar um print aí do seu. Você consegue? E não sei se eu consigo. Então, deixa eu tirar aqui do meu primeiro. Peraí. Sou muito boa nisso, não. Faz a pose. 1, 2, 3 e. Consegui. Quer tentar ir no seu? Se cair, já estamos no final mesmo. Acho que eu não vou conseguir, não. Vamos ver se ficou boa. Foi? Foi. Ah, então tá ótimo. Beijo, Raquel. Fica com Beijo, Deus, Bianca. tá bom? Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Imagina, o prazer foi meu.